A Bíblia confirmada pela arqueologia. Este é o nosso tema hoje. O dicionário Aurélio define a arqueologia como estudo de antiguidades, especialmente do período pré-histórico. A arqueologia moderna começou quando cerca de 100 sábios franceses acompanharam Napoleão na sua invasão do Egito em 1798 e, admirando os antigos monumentos naquele país, escreveram descrições dos mesmos, copiaram textos e prepararam ilustrações em aquarela. De especial interesse para nós nesse estudo é o ramo desta ciência denominado arqueologia bíblica. Ela se ocupa de encontrar e interpretar antigos documentos preservados nas ruínas de cidades situadas nos países em que a Bíblia foi produzida, tais como Egito, Palestina, Síria e Mesopotâmia. Segundo o destacado arqueólogo Donald Wiseman, do Museu Britânico, mais de 25 mil localidades desses países e áreas são de interesse para a arqueologia bíblica, mas apenas umas 100 delas foram exploradas. Cerca de 500 mil de documentos escritos e preservados em tabuinhas de argila foram desenterrados. Muitos desses documentos iluminam e confirmam o relatório das Escrituras no seu aspecto histórico. Os fatos que a seguir mencionaremos demonstram isso. Entre os anos de 1848 e 1876, como resultado de escavações feitas no sítio da antiga Nínive, os arqueólogos Layard, Rassam e Smith encontraram a biblioteca de Assurbanipal, rei da Assíria, e nela o poema épico da criação, tal como a entendiam assírios e babilônios. O poema é relatado em 7 tabuinhas de argila, em aproximadamente 1000 linhas, na escrita cuneiforme, e era conhecido entre aqueles dois antigos povos por suas palavras iniciais, Enuma Elish, ou em português, quando lá em cima. A versão babilônica da criação segue, como a narração bíblica do mesmo acontecimento, a seguinte ordem: primeiro, o caos primitivo; segundo, o começo da luz; terceiro, a criação do firmamento; quarto, o aparecimento da terra seca; quinto, a criação de luminares; sexto, a criação do homem; sétimo, a divindade repousa. Na 6ª tabuinha é descrita a criação do homem pelo principal deus dos babilônios, Marduk, que declara: sangue eu formarei e farei que exista osso. Então eu comporei Lulu. Lulu é a palavra suméria para homem. Homem será o seu nome. Sim, eu criarei Lulu, o homem. Sobre ele será imposto o serviço dos deuses, para que estes possam descansar. Documentos na língua suméria, a mais antiga língua reduzida à forma escrita, falam também da criação, e um deles descreve uma mulher especialmente criada, de nome Ninki, palavra que tanto pode ser traduzida pela expressão a mulher da costela, como a mulher que faz viver. Isto bem pode referir-se à nossa primeira mãe, que Deus formou de uma costela de Adão, Gênesis 2:22, e que Adão chamou Eva por ser a mãe de todos os seres humanos, Gênesis 3, versículo 20. Outro poema épico, a Epopeia de Gilgamesh, dá-nos a versão babilônica do dilúvio. Esse poema foi igualmente encontrado nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal. Gilgamesh, um dos heróis do poema, era rei lendário de Uruk, cidade da Mesopotâmia. O outro herói era Utnapishtim, o Noé do dilúvio segundo a versão babilônica. Utnapishtim, cumprindo a ordem do deus Ea, construiu um gigantesco navio cúbico com 60 metros de cada lado e outros tantos de altura. Tinha o navio 7 andares e cada andar 9 salas. Enquanto a arca de Noé deslocava 43.300 toneladas, esse navio deslocava 228.500. Nele, Utnapishtim colocou todo o seu ouro e toda a sua prata, igualmente os seres vivos. Então embarcou nele, juntamente com a família e parentes. O tempo indicado para o dilúvio chegou. À tardinha desabou uma pavorosa tempestade. Até os deuses que ordenaram o dilúvio ficaram aterrorizados. A epopeia de Gilgamesh assim descreve o cataclismo. 6 dias e 6 noites o vento e o dilúvio assolaram, o furacão devastou a terra. Quando chegou o 7º dia, o furacão, o dilúvio, o choque da batalha foram paralisados.
forças que tinham castigado como um exército. O mar se fez calmo, o ciclone parou, o dilúvio cessou. Eu olhei o mar e o som das vozes terminara. Toda a humanidade em barro se tornara. O barco aterrou no monte Nizir, situado a oriente de Mossul, próximo ao rio chamado Pequeno Zab. No 7º dia, o Napishtim soltou uma pomba que a ele voltou por não achar lugar onde pousar o pé. De igual modo, uma andorinha que também voltou. Mas um corvo que soltou viu que as águas diminuíram, patinhou na lama e não voltou. Então ele ofereceu sacrifício aos deuses no topo da montanha. Sentindo o suave cheiro do sacrifício, os deuses aí se ajuntaram quais moscas. As duas versões do dilúvio, a bíblica e a babilônica, têm muitas dessemelhanças, mas também várias notáveis semelhanças como estas. Número 1, o dilúvio foi divinamente planejado. 2, a catástrofe foi dada a conhecer ao herói do dilúvio por revelação divina. 3, a causa do dilúvio foi o pecado do homem. 4, o herói e sua família foram salvos. 5, divinamente instruído, o herói construiu um barco para preservar a vida. 6, ambas indicam os agentes que causaram o cataclismo: chuva, vento, raios. 7, especificam a duração do dilúvio. 8, nomeiam o local em que o barco aterrou. 9, dão detalhes quanto ao método usado para averiguar se as águas se haviam secado. 10, relatam ato de adoração por parte do herói. Essas semelhanças indicam que ambas as versões remontam ao tremendo acontecimento em que pereceu o mundo de então. Mas ao passo que a versão babilônica é politeísta e dá-nos dele um quadro distorcido, a versão bíblica é monoteísta e relata com fidelidade o que realmente ocorreu. Em 1964, arqueólogos italianos da Universidade de Roma iniciaram a escavação de um sítio do norte da Síria, Tel Mardik, e constataram que o mesmo era o local da antiga cidade de Ebla, cuja população era de 260 mil habitantes. Ebla é mencionada em tabuinhas do fim do 3º milênio antes de Cristo. Cerca de 20 mil tabuinhas de argila foram aí encontradas. Uma delas, que recebeu o número 1860, contém os nomes das 5 cidades da planície, referidas em Gênesis 14, e na mesma ordem em que a Bíblia as menciona: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. Gênesis 14, versículo 2. Mais, o documento menciona o rei de Gomorra, Birsa. O conteúdo de Gênesis 14 era posto em dúvida por críticos incrédulos, mas já em 1955 o ilustre arqueólogo professor William Fox Albright escreveu: Gênesis 14 não mais pode ser considerado não histórico, em vista das muitas confirmações e detalhes que devemos a achados recentes. Foi no reinado de Ezequias que Senaqueribe, rei da então poderosa Assíria, atacou e tomou, segundo ele próprio, 46 cidades fortificadas de Judá e sitiou Jerusalém, a capital do reino. Ezequias resistiu e, pelo seu representante Senaqueribe, disse ao povo da cidade: não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Segundo Reis 18, 32 a 35. Ezequias clamou a Deus por socorro, e mediante o profeta Isaías, Deus respondeu: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nessa cidade. O autor sagrado acrescenta: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Versículos 35 a 37. No relatório que deixou de sua campanha, Senaqueribe gaba-se de que encerrou Ezequias, o judeu, na sua cidade real, como pássaro numa gaiola, mas não diz que tomou Jerusalém, ou que prendeu Ezequias. Estranha coisa, se tomar a cidade deve ter sido o seu principal objetivo.
O silêncio do rei assírio é uma tácita confissão de que o seu exército foi efetivamente dizimado pelo anjo do Senhor. Quanto ao posterior assassinato de Senaqueribe, relatado pela Bíblia, documentos assírios e também documentos babilônicos confirmam a sua ocorrência. O nosso tempo não permite mencionar outras interessantes revelações da arqueologia que confirmam o Antigo Testamento no seu aspecto histórico, e nada podemos dizer agora a respeito de fatos que confirmam o Novo Testamento. Mas à guisa de um resumo do que a arqueologia tem feito, citamos aqui as seguintes palavras do Dr. Nelson Glick, conceituado arqueólogo judeu: nenhuma descoberta arqueológica já foi feita que contradiga ou controverta declarações históricas das Escrituras. Podemos crer nas declarações de caráter histórico do Santo Livro, e isto muito contribui para nos fortalecer a fé na mensagem espiritual que ele contém. Sim, no Salvador que ele anuncia, o Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem o livro diz, 1 São João 5, 11 e 12, e o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.